E aí, gente bonita, elegante e sincera. Tudo bem com vocês? Eu sou Fábio Castilhos e hoje nós vamos aprofundar nossos estudos sobre os períodos compostos. Agora, orações subordinadas adjetivas. Bora lá? Podemos dizer que Salvador Dalí criou obras intrigantes. Ou ainda, Salvador Dalí criou obras que intrigam. Se analisarmos o período Salvador Dalí criou obras intrigantes, nós temos apenas intrigantes como adjetivo do substantivo obras, e o período é simples, a oração é absoluta. Por outro lado, se tivermos Salvador Dalí criou obras que intrigam, nós vamos ter outra concepção. O período torna-se composto e as obras são aquelas que intrigam. Então eu vou ter a transformação do adjetivo intrigantes agora em uma oração, que intrigam, com o uso de um pronome relativo. Isso são as orações adjetivas. As orações adjetivas se referem a um substantivo pertencente à oração principal, a um substantivo que estará pertencente à oração principal. E esse substantivo vai ser retomado por um pronome relativo. Quais são os pronomes relativos e o que eles são? Pronomes relativos vão ser os pronomes que retomam um substantivo anterior, que retomam basicamente um nome anterior, um elemento na frase anterior para a sua explicação. E eles vão ter algum tipo de aprofundamento de algum tópico, de algum significado. Quais são os aspectos dos pronomes relativos? Nós vamos ter o que e o qual, que são usados para todos, o quem, que normalmente é referenciado a pessoas, o onde, que faz referência apenas a lugares, e o cujo, que também tem referência diretamente à posse. Olhem só os exemplos. Olhem só os exemplos a seguir. Belo é o cantor a quem dedico minha paixão. Por que o uso do quem? O quem, ele vai fazer referência a um substantivo anterior. O belo é o cantor. Que cantor? É a ele, quem, este quem, o cantor, a quem eu dedico minha paixão. Podemos também olhar o seguinte período composto. Admiro Fernando Pessoa, cujos heterônimos têm poesias maravilhosas. Quem é Fernando Pessoa? Fernando Pessoa é um poeta do modernismo português e ele apresenta outros 3 heterônimos. 3 heterônimos que são outras 3 formas de produzir poesia às suas maneiras. E essas poesias, não apenas as de Fernando Pessoa, como a dos seus heterônimos, são maravilhosas. Quem é que possui esses heterônimos? Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, cujos heterônimos têm poesias maravilhosas. Entendemos? Então, o pronome relativo vai ser aquele termo que vai puxar um significado da oração anterior, da oração principal. Este termo anterior, pertencente à oração principal, vai ser especificado pela oração subordinada adjetiva, que pode ser entendida de 2 maneiras. A primeira delas, ela pode ser uma oração subordinada adjetiva restritiva, ou seja, sem vírgula. Olhem os exemplos. É essencial confiar nas pessoas com as quais compartilhamos nossos sonhos. Ou seja, são apenas as pessoas, algumas pessoas, que nós confiamos e com quem nós vamos compartilhar os nossos sonhos. Não vão ser todas as pessoas. Eu vou deixar isso restritivo e por isso não tem a vírgula. Porque com quem nós compartilhamos os sonhos? Apenas as pessoas em quem nós confiamos. Ou ainda, dê uma olhada no outro exemplo, também sem vírgula. Os alunos que estudaram muito foram aprovados. Quem é que foram aprovados? Apenas os alunos que estudaram muito. Por isso a inexistência da vírgula. E quando é que vai ter a vírgula? Se ela for uma oração subordinada
explicativa, ela vai ter o uso da vírgula. Por quê? Olhem os exemplos. Confio nos amigos com quem compartilho sonhos. Com quem é que eu compartilho sonhos? Com todos os amigos em quem eu confio. Quais são os amigos em quem eu confio? Ali está a minha explicação. E aí eu vou dizer que compartilho sonhos com eles. Ou ainda, dê uma olhada no outro exemplo. Os alunos que devem ser dedicados serão bem avaliados. Quem é que serão bem avaliados? Todos os alunos. Quais esses alunos que são todos os alunos? Os que devem ser dedicados está explicando que todos os alunos devem ser dedicados. Tá certo? Por isso que entender e compreender a forma como as orações subordinadas adjetivas se organizam faz toda a diferença na explicação dos termos. Então, é por isso que algumas das organizações dependem sim do entendimento de se essa oração subordinada apresenta ou não uma vírgula. Tá certo? Para finalizar, eu gostaria de ler um parágrafo de um texto de Geoffrey Bailey, que ele já foi usado em algumas provas, alguns concursos, por causa essencialmente da sua oração subordinada adjetiva. E a gente vai entendê-la. Mas prestem atenção também no conteúdo desse parágrafo. Observem só. Uma epidemia semelhante à peste negra atingiu o Império Romano entre 165 e 180 d.C. e indiretamente promoveu o cristianismo, pois muitos romanos ficaram impressionados com a visão dos cristãos, dando pão e água às vítimas que se achavam enfermas demais para se moverem. Então, o que a oração subordinada adjetiva está fazendo? Ela está explicando, ela está detalhando, nos dizendo quem são necessariamente as vítimas que se achavam enfermas demais para se moverem. São apenas algumas. Não são todas as vítimas que se achavam enfermas demais para se moverem. Então, o uso da oração subordinada adjetiva, principalmente sem a vírgula, o que a torna restritiva, restringe, deixa delimitado o entendimento de que somente algumas vítimas é que se achavam enfermas demais para se moverem. As outras achavam que poderiam se locomover. Certo, pessoal? Espero que todos tenham entendido. E se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo, pergunta, e a gente vai tirando as dúvidas ao longo dos nossos encontros, tá certo? Um grande beijo, fiquem em paz, até mais, tchau, tchau!